Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero de coração agradecer você por estar aí para nos acompanhar no estudo que faremos das profecias da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Neste canal nós estamos estudando a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E esse é o encontro de número 73. Então, com base na Bíblia, debaixo deste tema, o conflito cósmico entre o bem e o mal, nós já temos analisado muitas coisas interessantes, necessárias para o nosso conhecimento. O fato é que cada um desses encontros, nós estamos desenvolvendo mais e mais esse tema. Estamos ampliando, estamos trazendo mais novidades em relação àquilo que foi falado no último e nos programas anteriores. Então, eu aproveito para pedir para que você assista também os outros vídeos, para que aquilo que falarmos hoje fique realmente esclarecido a você, porque poderá ficar uma pendência, poderá lhe soar como algo vago e aquilo que nós falarmos hoje, nós gostaríamos que você se complementasse, se esclarecesse assistindo os vídeos anteriores, porque aqui é só uma continuação que faremos daquilo que já foi falado e é assim que nós estamos desenvolvendo de encontro a encontro as nossas gravações. Então aqui está o meu pedido. Na oportunidade, então, assista os outros vídeos e assim você ficará plenamente esclarecido daquilo que você vai ouvir no encontro de hoje. Eu estou com a Bíblia aqui em mãos. E no início, na introdução dos nossos programas, eu sempre peço essas duas coisas. A primeira é isso que eu acabei de pedir, para que você assista os vídeos na oportunidade para se esclarecer mais sobre o assunto. E a segunda coisa que eu sempre peço é para que a pessoa que nos acompanha, no caso você aí, que você possa abrir a Bíblia para ler conosco, para nos acompanhar na leitura, e assim você vai se identificar mais com a palavra de Deus, com o próprio Deus, que é o autor da Bíblia, vai se interessar mais pelo assunto, porque você estará vendo ali e vai comprovar a mensagem. Então tem muitos efeitos positivos essa atitude de ler conosco a palavra de Deus. Então, sendo que estamos estudando juntos, aqui está o meu pedido para que você também nos acompanhe desta maneira, ok? Enfim, para começar, na continuação do que nós falamos no encontro passado, em especial, eu peço a você que abra a tua Bíblia lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, dos versos 23 ao 24. Então Jesus falou essas palavras e nós lemos assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Duas coisas nós gostaríamos para introduzir o encontro de hoje, que é uma extensão do que já foi falado, com base no que foi lido aqui, que Deus é espírito e ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, duas lições preciosas nós extraímos para esclarecer mais ainda o que já foi falado nos encontros passados. Primeiro, Deus não é carne e osso como eu e você, como todos os seres humanos são. Então, esse lado material, esse lado físico, não é, na verdade, a natureza de Deus. Deus é espírito, a Bíblia é bem clara em dizer isso. E ele cobra de nós também o lado espiritual. Mas a pergunta que eu faço com base nisso é o seguinte: se Deus é espírito e nós somos elementos físicos, nós somos feitos de carne e osso. Então, Deus deixou bem claro, né? Tudo aquilo que nesta carne, né, nessa realidade física que somos nós, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, Deus deixou essa lição para nós. Deus usou o apóstolo Paulo dizendo, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. É a lei da causa e efeito. Então você conhece muito bem isso, todos nós conhecemos, né? Por isso que as pessoas, elas, para preservar, para preservar a sua vida, elas tomam cuidado ao atravessar a rua, elas
elas tomam cuidado para não cair de um ponto elevado, para não se machucar, elas tomam cuidado com aquilo que vai comer, pelo menos de uma certa forma existem cuidados para a preservação da vida. Né? Às vezes os seres humanos abusam mesmo, mas em geral, o princípio de cada ser humano é cuidar da sua vida, preservando a sua vida, porque ele está de olho na lei da causa e efeito. Aquilo que se semeia, aquilo a pessoa há de colher. E esse Deus que nos fez assim, a minha pergunta então é o seguinte: por que que ele quer que nós sintamos os efeitos, sintamos as consequências daquilo que nós realizamos neste mundo, debaixo da lei da causa e efeito? Por quê? Porque ele quer nos trazer mensagens espirituais com isso. Porque se Deus é espírito, a sua prioridade é nos ensinar através dessa realidade física, dessa realidade material. Tanto é que Jesus, usando as coisas materiais, aquilo que é físico na terra, ele conversava com o agricultor, por exemplo. E ele ensinava usando a linguagem que o agricultor estava identificado. Então ele falava para o agricultor, pregando as mensagens espirituais. O reino de Deus é como o agricultor, o plantador que joga semente na terra e de repente a semente cai numa terra de uma qualidade, cai em outra terra de outra qualidade. Então Jesus, ele usava o elemento que o agricultor se identificava, que é a semente, a terra e assim por diante, para dar lições espirituais. Para o pescador, o reino de Deus é semelhante ao homem que lança sua rede sobre o mar e de repente recolhe a rede e ela está repleta de peixes e coloca os peixes bons para dentro do barco e lança fora os peixes ruins. Então, para o pescador, Jesus usava a linguagem que ele se identificava. Né? Quando Deus quis falar com Pedro, lá em Atos capítulo 10, e Pedro precisava receber uma mensagem espiritual a respeito de como ele, sendo judeu, deveria tratar um gentil, e os judeus naqueles dias tratavam o gentil com desprezo, era tido como se fossem criaturas imundas na terra, e Pedro, ele era muito ortodoxo nesses conceitos judaicos, tanto é que o apóstolo Paulo teve que corrigir Pedro, dado essa sua tendência de ortodoxia, de apego às tradições judaicas. Lá em Gálatas capítulo 2, você encontra Paulo puxando a orelha de Pedro nesse sentido. Enfim, lá em Atos capítulo 10, Deus, para impressionar Pedro, ele apresentou um lençol cheio de animais, todas as espécies de animais, animais limpos e animais imundos. E de repente Deus deu a ordem: Pedro, vai, mata e come. E Pedro então ficou com a sua maneira de entender as coisas como um judeu ortodoxo, ele ficou desconcertado com aquela ordem de Deus, porque Deus nunca, Jesus que andou com Pedro, Pedro andou com Cristo, nunca havia dado uma ordem semelhante de comer animais que o próprio Deus havia classificado como imundo. Então, quanto a isso, na verdade nós já explicamos, não é necessariamente algo literal que Deus queria que Pedro fizesse. Deus só estava ensinando a Pedro a como lidar com os gentios, que ele não deveria considerar os gentios como imundo. Enfim, eu só estou usando esta colocação ali no livro de Atos, capítulo 10, não para trabalhar nisso que já foi trabalhado. Se você quer esclarecimento sobre este assunto da alimentação, esse lençol zoológico que Deus apresentou para Pedro, veja os vídeos que já tratamos aí atrás. Tem um que fala que é uma pergunta que se faz, né? Um dos temas do vídeo. Deus permite que comamos tudo? Ou seja, Deus nos dá permissão para comermos de tudo? Então ali nós esclarecemos esse e tantos outros pontos que o Novo Testamento nos traz a respeito da alimentação. Mas voltando para o nosso assunto aqui, o fato é que Deus usou esse método com Pedro para lhe trazer uma lição espiritual. Ele não deveria considerar os gentios como sendo imundos. E o interessante é que Deus usou essa ilustração de alimentação justamente na hora que era o momento do almoço.
Na hora que Pedro estava com fome, diz ali o relato bíblico, ele foi até o terraço da casa onde ele estava hospedado e naquele momento ele foi orar. Era um momento que ele estava pensando, a sua mente estava voltada para a alimentação, mas ao mesmo tempo estava em propósito de oração, de comunhão com Deus. E Deus aproveitou aquele momento físico, aquele momento literal do lado humano e trouxe uma mensagem espiritual para Pedro. Enfim, nós encontramos diversas partes na Bíblia, exemplos como esse, que Deus usa aquilo que é físico para mostrar as coisas espirituais. Agora, voltando aqui o que nós lemos em São João 4, 22, 23. Deus é espírito e ele está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando esses que são os verdadeiros adoradores. O que a Bíblia, então, está passando aqui, entre outros e outros reforços que nós encontramos a respeito? O fato é que de tudo que Deus dá para nós, que tem consequências, a lei da causa e efeito, conforme eu disse, é para ilustrar aquilo que é na vida espiritual. Então Deus, através da sua lei, conforme nós já explicamos em vários encontros, ele está a nos dizer que se nós transgredirmos a sua lei, o decálogo, que é a lei de Deus, então aquilo vai implicar na nossa vida de um jeito que nós iremos nos arrepender muito se nós formos rebeldes em questão de obediência à lei de Deus. Então, as coisas materiais que acontecem da lei, da causa e efeito, é para mostrar que Deus está nos mostrando, né, que Deus não brinca com respeito àquilo que nós escolhemos. Deus não brinca com aquilo que Ele determinou para nós para que possamos viver. Então, Ele colocou leis físicas, leis naturais no corpo para que o homem, ao obedecer, ele tenha a recompensa. E ao desobedecer, também vai ter a recompensa que vai ser prejuízos, vai ser dificuldades que será o resultado, né, da desobediência. Então, Deus deixou as coisas físicas, as coisas materiais, para ilustrar aquilo que acontece com aquele que vira as costas ao seu ensino espiritual. Então é isso que eu gostaria de tirar a princípio de lição desta frase de Jesus, é que Deus é espírito e ele espera, acima do lado físico, acima do lado material, que é a nossa realidade, ele espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que desenvolver a nossa vida para que se torne uma realidade íntima de comunhão com Deus, uma realidade de obediência verdadeira, para que possamos colher os resultados. Não estou defendendo aqui salvação pelas obras, mas estou defendendo a lei da causa e efeito que Deus nos ensina através do aspecto físico, que é a nossa realidade. Então, que tomemos lições, né? Que tudo que Deus deixou para nós é para que possamos entender que naquilo que é espiritual também haverá consequências, ou para o bem ou para o mal. E nós estamos fazendo escolhas aqui. Então aqui é a primeira visão e eu gostaria de fazer um apelo já de cara para você. Você está valorizando o teu lado espiritual ou você está preocupado apenas com uma relação externa, superficial para com o Criador? Então, envolve muitas coisas, principalmente o estudo da palavra de Deus, a oração sistemática, a devoção no trabalho missionário, uma vida de renúncia, de abnegação e uma vida de identificação com a palavra de Deus. Então, às vezes nós não estamos preocupados com essa inteireza da mensagem do Evangelho. Estamos apenas preocupados em fazer parte de uma igreja, ter um cargo na igreja, participar das atividades da igreja e até pregar, ser um missionário e fazer trabalho missionário. E, enfim, isso precisa, mas na verdade, o aspecto exterior. A nossa intimidade com Deus, e Deus está procurando isso. Pessoas que têm essa intimidade com Deus. É o que realmente vai contar. É o que pesa na balança de Deus. E também, essas outras coisas devem vir como consequência.
Mas a segunda parte que nós vemos aqui dessas palavras de Jesus, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? O fato é que Deus sempre selecionou aqueles que lhe pertencem através de provas pesadas, provas que exigem verdadeiras renúncias. Por exemplo, veja aqui o caso de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde e, de repente, Deus, ele depositou a sua confiança em Jó. Em Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, você percebe ali aquilo que Jó sofreu nas mãos de Satanás. Deus apenas permitiu que Satanás lhe tirasse tudo. E Deus permitiu porque Deus estava mostrando, não só para Satanás, mas para todos os seres criados no universo, principalmente os que não caíram em pecado, e agora para nós que temos a Bíblia em mãos, e podemos saber que Deus seleciona aqueles que realmente são incondicionais. E Jó foi esse tipo de homem. Deus teve prazer de apontar o dedo para Jó e dizer: este é um servo fiel, este me pertence. Então é assim que Deus seleciona, em espírito e em verdade. Em verdade significa de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia. E em espírito significa do íntimo do coração, de forma verdadeira. São a esses que Deus procura. Um outro exemplo que podemos citar aqui, entre vários outros da Bíblia, é o caso de Abraão. Deus pediu para Abraão oferecer aquilo que ele mais amava na terra, e era o seu filho Isaque. E Abraão, ele, mesmo depois de ter tempo para meditar, até o local onde Deus havia designado que a oferta fosse feita, ele caminhou durante 3 dias ali. Então, mesmo assim, ele não retrocedeu. Ele foi e na hora de oferecer, determinado a oferecer, Deus impediu aquele ato de sacrifício. Porque Deus tinha uma providência, tinha uma lição para Abraão, que era para mostrar a ele que haveria um substituinte do homem, um cordeiro que Deus iria providenciar. Era um retrato do Cristo que haveria de vir em relação aos dias de Abraão. Enfim, Jó, Abraão e tantos outros da Bíblia, Deus sempre selecionou aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E para que esses sejam selecionados, Deus pede coisas que os demais não fariam. E no tempo do fim, o que temos de Deus para selecionar aqueles que hão de fazer parte do seu exército? É o que nós temos falado, o conflito cósmico entre o bem e o mal. Nesse conflito está se polarizando cada vez mais os dois exércitos. Está se definindo mais os dois exércitos. O exército da parte do inimigo, que é um exército numeroso, incontável, em questão de multidão, aqueles que se posicionam ao lado da bandeira de Satanás. E existe o exército de Deus, que é um número pequeno, mas é um número de qualidade. Veja, abra a tua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 7. Antes que ocorra as tragédias que vão se romper sobre a terra, agora no tempo do fim, nós lemos aqui do capítulo 7 do Apocalipse, dos versos 1 ao 3. Preste atenção e acompanhe também para que a mensagem fique mais fixada na mente. Diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, ou seja, algo que deve acontecer no tempo do fim a nível global, os 4 cantos da terra. E esses anjos estavam em pé, ali simbolicamente, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Então, ventos, em profecia, significa comoções, conflitos, intrigas, guerras, desastres e assim por diante. Então, esses anjos estão retendo esses ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então há um selo, e nós já explicamos em encontros passados o que é esse selo. Então ele tem um selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3,
Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Se você quiser um esclarecimento mais profundo a respeito sobre esse assunto, sobre o selo de Deus e os detalhes aqui dessa profecia, recorra aos vídeos que nós já gravamos especialmente sobre isso. E nós já provamos que o selo de Deus é o quarto mandamento do Decálogo, que você encontra lá em Êxodo capítulo 20, dos versos 8 ao 11. E nós já provamos. Recorra ao vídeo para entender melhor, para comprovar isso que eu estou aqui afirmando a partir de agora. O selo de Deus, de acordo com toda a Bíblia, é o quarto mandamento do Decálogo. É a guarda do santo sábado do Senhor. E os homens hoje querem virar as costas. E, para tanto, eles levantam N argumentos, principalmente os cristãos, né? Os cristãos nominais que não querem aceitar o claro, assim diz o Senhor. Então, para rejeitar o claro, o explícito, assim diz o Senhor, a verdade declarada da palavra de Deus, eles fazem um malabarismo em cima das verdades, querendo apresentar textos fora do contexto e lutando com todas as forças na resistência de aceitar o sábado como dia do Senhor. E entre os argumentos que se usa, os cristãos em geral, os que guardam o domingo como sendo o dia do Senhor, para eles é o domingo, o dia do Senhor, que não tem apoio bíblico nenhum, mas para rejeitar o sábado bíblico, que é o sétimo dia da semana, entre outros argumentos, eles dizem assim: bem, o sábado era para os judeus, e agora, na nova dispensação, estamos livres da guarda do sábado. E, de repente, pegam textos fora do contexto do Novo Testamento, e nós já explicamos que não tem apoio nenhum na Bíblia para defender esses argumentos. Mas você não precisa ter nenhuma dificuldade para destruir essa argumentação de que o sábado é um emblema dos judeus, e foi no passado para os judeus, na antiga dispensação. Você não precisa queimar neurônios, buscar argumentos fortes, pesados, para entender que é uma falácia essa declaração. Porque você vai encontrar o sábado, Deus dando para o homem, que é, na verdade, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, os pais da raça humana, antes da existência de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer idioma, de qualquer raça, como os judeus, antes disso, lá no Jardim do Éden, antes da entrada do pecado, Deus deu o sábado para o homem. Deu para Adão, e é por isso que lá em Marcos capítulo 2, 27 e 28, Jesus falou que ele é o Senhor do sábado, porque foi ele que criou o homem, e ele que deu o sábado para o homem. Então, lhe assiste o direito de ensinar, na época, quando ele esteve na terra, como se deve guardar o sábado. O conflito de Cristo com os fariseus, com os líderes de Israel, nunca foi com respeito ao dia de guarda, mas como guardar o dia do Senhor. Então Jesus explicava, em cima das tradições que eles defendiam sobre o sábado e tantas outras partes da lei de Deus, que eles valorizavam o Talmud, e até hoje os judeus têm o Talmud acima da palavra de Deus, das escrituras sagradas. E Jesus então encontrou resistência deles com respeito às suas tradições. Colossenses 2,8, o apóstolo Paulo fala sobre as tradições rudimentares que se ensinava naqueles dias. São Mateus capítulo 15, dos versos 3 ao 8. Você vai entender Jesus lidando com as tradições que era imperativo por parte dos líderes de Israel. E Jesus chegou a dizer: por que vocês invalidam a lei de Deus por causa das vossas tradições? São Mateus capítulo 15, verso 3. Então, ele veio evidenciar a lei de Deus, além de morrer pelo homem, ele veio mostrar que a lei de Deus é algo agradável, é algo benéfico que Deus instituiu para o homem, desde o Jardim do Éden. E ali está o sábado fazendo parte do decálogo, que é apontado também lá no mandamento, né? Lá na criação do mundo. Então, o decálogo, o quarto mandamento do decálogo, de Êxodo 20, dos versos 8 a 11, nos remete à criação. Por quê? É um mandamento que é para todo homem. Então, é por isso que você também encontra em Êxodo capítulo, Isaías capítulo 56, dos versos 1 ao 8, é um sinal de Deus para todo homem. Então não é apenas
para os judeus. E eles usam esses argumentos que não têm nenhum apoio bíblico. E Jesus veio a dizer um outro argumento que eles dizem: Jesus, ele mudou, né, a lei dele. Mas Jesus que deu a lei, Jesus que criou o homem, ensinou os 10 mandamentos para o homem lá no Monte Sinai, porque foi Cristo, o apóstolo Paulo deixa bem claro, foi Cristo a pedra que acompanhou, que esteve presente, a nuvem que esteve presente com o povo de Israel. Enfim, o fato que o próprio Cristo que deu a lei, em São Mateus 5, 17 ao 19, você leia com calma ali esses textos, estamos passando aqui só para recordar o que já explicamos detalhadamente, mas se você recorrer os vídeos passados, você ficará muito mais esclarecido a respeito. Mas nesse texto de Mateus 5, 17 a 19, Jesus falou assim: não penseis que eu vim mudar a lei e os profetas. Não vim mudar, mas vim cumprir. Então eles dizem, bem, se Jesus cumpriu, estamos liberados para transgredir. Olha só a que ponto chega uma atitude de rebeldia. Olha que argumento se usa aqueles que não querem guardar a palavra de Deus, aqueles que querem contrariar a orientação de Deus. Mas Jesus foi muito claro, ele não deu o exemplo, ele não veio cumprir para que nós ficássemos livres da lei, porque a lei é algo bom, é algo agradável. Se você tem alguma dúvida com respeito ao sábado, por exemplo, que não era para os judeus, o sábado que foi feito para o homem, leia lá Isaías 58, verso 13, e depois de ler, veja se realmente era um dia de peso, um dia de carga, um dia de fardo, como os cristãos hoje dizem, o sábado era enfadonho, era um dia de dificuldade para o povo, que Deus colocou ali como se fosse uma punição, como se fosse um castigo. Então não tem apoio bíblico esse tipo de raciocínio. Mas ali em Isaías 58, verso 13, diz que o sábado nós precisamos honrá-lo, não cuidando dos nossos próprios interesses e considerando um dia de deleite. Então, deleite significa suave, agradável, um dia bom. Enfim, Deus deu para o homem. Então, quando ele veio cumprir, lá voltando em São Mateus capítulo 5, 17 a 19, ele veio cumprir para que nós possamos seguir o seu exemplo, guardar da melhor maneira possível. Então, ele falou, até que os céus e a terra passe, nem um jota ou tio será omitido da lei até que tudo se cumpra. O céu ainda é o mesmo do tempo de Cristo. A terra ainda é a mesma do tempo de Cristo. Então, aí, só esses fatos, entre tantos outros, já desmantela essas acusações contra a lei de Deus. Desses que se dizem cristãos, desses que se dizem ensinadores, instrutores da palavra de Deus. Então, eles estão lendo textos fora do contexto, estão procurando atingir, pisar a pés na lei de Deus, e Deus há de cobrar isso. Tiago 2, dos versos 10 ao 12, Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Então Deus há de cobrar. E quando ele falou ali, então, voltando aí em São Mateus 5, verso 17 ao 19, não penseis que eu vim mudar a lei e os profetas, significa que ele nos proibiu de pensar. De maneira que se nós chegarmos a pensar nesse sentido, nós estaremos pecando, porque a ordem dele é para que nós não pensemos nesse sentido. Enfim, um outro argumento desses que resistem em guardar a lei de Deus, principalmente o sábado, porque da lei de Deus, do decálogo, é o sábado que é a pedra do sapato deles. Porque eles querem guardar o domingo, porque a tradição da igreja diz que a igreja mudou o sábado para o domingo, não tem apoio bíblico, mas eles querem olhar por esse lado. Então, para defender esse lado que eles estão a acariciar aí, que eles se posicionam, entre outros argumentos, eles dizem assim, bem, Jesus defendeu a lei de Deus em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. De fato, o amor, na verdade, é a consistência da lei. É aquilo que realmente faz sentido àquele que é fiel a Deus. Tanto é que eu citei Jó, que por amar a Deus, ele demonstrou isso aceitando todas as dificuldades na sua vida. Abraão, por amar a Deus, ele demonstrou isso
aceitando renunciar àquilo que ele mais amava neste mundo, o seu próprio filho. Então, o cerne da lei de Deus se apoia no amor. Então, o próprio Jesus falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas como que se revela o amor do homem para com Deus? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, então, esses mandamentos que já temos trabalhado muito, explicado aí em vários encontros, se você recorrer ali em Êxodo capítulo 20, dos versos 3 ao verso 11, ali está os 4 primeiros mandamentos. Eles são espirituais, esses 4 mandamentos. Diz respeito à nossa devoção exclusiva para com o Deus. É uma atitude de devoção vertical, do homem, criatura, para Deus, Criador. E os 5 últimos mandamentos diz respeito ao amar o nosso próximo. Porque se eu amo o meu semelhante, se eu amo o próximo, eu não vou matar, não vou roubar, não vou adulterar, não vou cobiçar. E ali está os 5 últimos mandamentos do Decálogo. Então, o amor é o que sustenta realmente para que Deus se agrade, a base para que realmente a pessoa observe a lei de acordo com o coração de Deus, é o assunto do amor. É por isso que Hebreus 8, verso 10, diferentemente lá do Sinai, Deus fala que agora ele escreveria a sua lei em nossos corações, porque é o amor que Cristo veio mostrar como se guarda a lei, como se venera a vontade de Deus, e foi profetizado 700 anos antes de Jesus ter vindo a esse mundo, Isaías 42, verso 21. Então foi profetizado que ele viria à terra para engrandecer a lei de Deus. É nesse sentido que vem o perdão com base na salvação. Ele perdoou a mulher que era adúltera e ele disse para a mulher: vai e não peques mais. Então, não pecar mais significa a pessoa viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Em outras palavras, vai e não peques mais. Para a mulher adúltera, Jesus disse para que ela vivesse a lei e guardasse o amor que a lei ensina. Então, é com base no reconhecimento do que Jesus fez por ela, que agora ela seria devota a Deus, embasada no amor. Então, Jesus falou: desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. É aí que os cristãos em geral, que rejeitam guardar a lei de Deus conforme está escrito na Bíblia, é aí que eles colocam uma tarja, aí que eles colocam uma lacuna ali e deixa em branco essa parte. Mencionam apenas os 2 primeiros mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Mas Jesus não parou por aí. Ele disse: desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Porque a base da guarda da lei é o amor. Deuteronômio capítulo 4, falando sobre os 10 mandamentos, a partir do verso... Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, você vai ver Deus dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E tu atarás essas minhas palavras que hoje te ordeno, fazendo uma referência aos 10 mandamentos, que é citado ali em Deuteronômio capítulo 5. Então, tendo como frontal entre os teus olhos, atada na sua mão, ou seja, meditando e vivendo. Então, ali em Deuteronômio 4, fala que a lei de Deus deve estar na mente, no coração, e deve estar na vida da pessoa. Enfim, o selo de Deus é colocado aí. Assim nós temos Deus tirando agora o sábado para o tempo do fim, como sendo aquilo que vai provar aqueles que realmente são verdadeiros adoradores. Então, assim como Jó, assim como Abraão e tantos outros fiéis a Deus, que não temeram a própria vida, antes demonstraram mais amor a Deus do que a própria vida, olha o caso de Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel capítulo 3, verso 18. Eles disseram para o rei Nabucodonosor: você pretende nos jogar nessa fornalha. Se o Senhor desejar nos salvar, ele há de nos salvar. Mas se não for o caso, nós não iremos nos inclinar perante o rei, porque a devoção deles estava voltada para o Criador. Daniel 3, a partir do verso 18 ali, você vê essa declaração de coragem
daqueles que amavam a Deus, acima de qualquer coisa, acima da própria vida. Então, agora Deus vai deixar o sábado, o tema do sábado, como selo, aqueles que serão selados aqui no tempo do fim, antes que os transtornos, as ocorrências de destruição em massa em todo o planeta ocorra, Deus vai selar os seus como um sinal de proteção para os seus. Agora eles vão receber esse sinal e a Bíblia nos ensina de acordo com toda a palavra de Deus. É o santo sábado do Senhor. E aqueles que se posicionam ao lado do santo sábado do Senhor e consequentemente se posicionam ao lado de toda a lei de Deus, essas pessoas estão se blindando para a crise final. Elas vão sofrer muitas coisas assim, vão padecer até a volta de Jesus muitas dificuldades climáticas, muitas intempéries do clima, perseguições, e, enfim, você olha lá no capítulo 7, aqueles que serão selados, na sequência ali do Apocalipse, eles não vão sofrer mais lá no céu o calor do dia, o cansaço, a fome, a sede. Então tantas agruras esses terão que sofrer. Em Daniel capítulo 12, verso 1, fala que Satanás vai irromper sobre a terra uma crise como nunca aconteceu na história do mundo, em histórias passadas. E a referência ali é no momento da volta de Jesus. Então Satanás é o que traz a dor, é o que traz o sofrimento, como ele fez com Jó. Então é ele o causador. Embora Satanás faça as pessoas acharem que é Deus, que é o causador, que é o responsável, Deus permite Satanás agir. Mas através dessa permissão, Deus está selecionando aqueles que verdadeiramente lhe são fiéis. E agora, para o tempo do fim, então, o assunto do sábado será o tema que vai demonstrar se a pessoa realmente é do exército de Deus ou se é do exército de Satanás. Caso essa pessoa resista em guardar o sábado e se posicione ao lado da guarda do domingo. Porque o mundo todo está aí defendendo este assunto. Todos querem o domingo climático. Todos querem o domingo verde. Todos querem o domingo do meio ambiente. Porque esse dia, o domingo, está sendo rotulado por vários temas, por vários títulos, através do Papa, através dos estadistas, através dos cientistas, através dos jornalistas, e o mundo está sendo condicionado a focalizarem a sua atenção na guarda do domingo. Um domingo de descanso da terra. Um domingo sem os poluentes das fábricas, das indústrias, dos carros. Então, eles estão separando o domingo para que a mudança climática não venha a sofrer mais desastres como tem acontecido. Então, Satanás está aproveitando e fazendo os homens a focarem a sua atenção na terra, a mãe Gaia, a deusa terra, né, para que realmente se transgrida a lei de Deus. E é o Papa que está encabeçando essa orientação para o mundo. E o mundo tem engolido a sua isca colorida, né, e com o anzol e tudo, está engolindo tudo aquilo que o Papa está tratando em cima do domingo, as mensagens que ele tem trazido, desde a Laudato Si, a encíclica de 2015. Antes dele, o Papa João Paulo II, em 1998, lançou Dies Domini, mas a Igreja Católica, sempre na sua rebelião, tem colocado o domingo em destaque, em contraposição ao sábado do Senhor. Então, a Laudato Si, de 2015, no mês de outubro do ano passado, no dia 4 de outubro, ele lançou uma encíclica que é um reforço da Laudato Si, a Laudato Deum, que, de acordo com os transtornos climáticos, os desastres naturais que têm acontecido, então ele lançou ali uma encíclica bem pequenininha, mas com muito significativo. Se as pessoas não se apressarem, se os estadistas, se os líderes da terra não tomarem uma rápida providência para guardar o domingo, o meio ambiente vai sofrer e toda a raça humana está aí numa situação de perigo, está sendo ameaçada de extinção. Então, essa Laudato Deum
essa última encíclica do Papa Francisco foi, na verdade, com base para que as pessoas tomem atitudes o mais rápido possível. Satanás, então, é que está aí fomentando todo esse movimento a nível global para se posicionar contra a lei de Deus. Então, Apocalipse 7 fala daqueles que serão selados com o selo de Deus. E toda a Bíblia fala que o selo de Deus, embora o decálogo é o sinal de Deus, é a aliança de Deus, mas o sábado, em especial, é tido na Bíblia como sendo o selo da lei de todo o decálogo. É a aliança especial, como você vê lá em Isaías 58, dos versos 1 a 8, entre outros textos. Mas só para que você fique mais informado, aí se você tiver tempo, procure. Êxodo 31, 13 a 17, Ezequiel capítulo 20, verso 12, verso 20. E, enfim, é a lei de Deus que é selada no povo de Deus. Isaías 8, verso 16, verso 20 e assim por diante. Já estudamos isso, não vamos aqui tomar tempo falando o que já foi falado. Então, na contraposição, Satanás tem usado o domingo, enquanto Deus pede o repto dele para que guarde o sábado, o sétimo dia da semana, e o repto do mundo, por parte de Satanás, é para que o mundo guarde o domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, essa é a contrafação de Satanás. O primeiro dia se opondo ao extremo da semana, que é o sétimo dia. O fato é que nós temos aqui muitos casos que as pessoas estão acompanhando na sua vida. E eu tinha citado no encontro anterior o caso de Satanás ter falado com Eva. Então, o que ele falou com Eva lá no Jardim do Éden? Em Apocalipse capítulo 12, vamos ver lá o que está escrito no verso 9. Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nós lemos isso no encontro passado. Mas é importante nós relembrarmos aqui esse texto que fala daquele que foi expulso do céu, Satanás, o diabo, o dragão, os títulos que ele recebe. Também aqui se aplica para nós que vamos estudar o Apocalipse, que é um livro por excelência para o povo que vive o tempo do fim, para nós. Deus está chamando esse que está enganando no tempo do fim toda a raça humana como sendo a antiga serpente. E não é à toa essa colocação. E nós explicamos isso no encontro passado. Essa colocação Deus fez de propósito, porque do jeito que ele fez lá, o Apocalipse está dizendo, ele fará agora no tempo do fim. Então, do jeito que ele fez com Eva, ele fará com a humanidade da ciência, do conhecimento, do saber, da tecnologia. Eva não tinha esses conhecimento, essa ciência que nós temos, evidentemente. A origem do mundo ali. Mas o que Satanás fez com ela, que agora, como sendo comparado aqui, Deus explicando que é a antiga serpente, significa, indicando que ele faria da mesma forma para a raça humana nos dias de hoje. Ele criou uma situação para despertar curiosidade a Eva, para que ela, na curiosidade, empreendesse um diálogo com a serpente. E desde que ela abriu as portas para esse diálogo, ela escutou as propostas, ela escutou os argumentos. E ela, evidentemente, não poderia, na sua pequenez de conhecimento, na sua inocência, ela não poderia refutar tamanha sabedoria. As palavras muito bem colocadas, muito bem, muito atraentes, e colocou ali para Eva que se ela desobedecesse a Deus, Deus estava ocultando o fato de que ela poderia ser como Deus. E colocou ela uma serpente que era irracional, falando, e ali era uma prova de que ela, ao ter comido o fruto, a serpente, ela havia aprimorado a sua capacidade. E ela colocou ali como exemplo que Eva seria também aprimorada. Então Eva, naquele momento, ao ver uma serpente falando, ela foi fisgada. Da mesma forma, então, Deus está nos alertando. Ele vai enganar todo mundo no tempo do fim usando o mesmo recurso. Alguma coisa que Deus está dizendo que ele faria para chamar a atenção do mundo todo.
coisas que as pessoas iriam dedicar a sua atenção, colocar os seus holofotes em cima daquilo que Satanás tem a demonstrar, iria se interessar em ouvir os seus argumentos. Então nós estamos vivendo no tempo que a tecnologia é dominante, é a linguagem do tempo do fim. E o que era no tempo de Eva que chamava a atenção? Os animais, a beleza dos animais circulando pelo jardim do Éden. E ali então ele usou aquilo para chamar a atenção de Eva. Hoje, o que circula em todos os cantos da terra para o homem é a tecnologia. Evidentemente, então, Deus está dizendo que do jeito que ele fez lá no Jardim do Éden, ele usou aquilo para fascinar, aquilo que se conhecia para fascinar Eva, então ele vai usar aquilo que se conhece para fascinar o homem. E hoje se conhece a tecnologia. Hoje o homem está voltando a sua atenção para a tecnologia. E no encontro passado nós falamos sobre várias mensagens que Hollywood tem trazido para nós sobre manifestação de OVNIs. E não tem nada que chama mais atenção do homem do que a inteligência extraterrestre, a inteligência alienígena. Então, até o governo americano tem esse interesse. Ronald Reagan vivia repetindo em seus discursos da importância de uma tecnologia alienígena. Então, seria algo que iria despertar a curiosidade dos homens se eles pudessem visualizar um OVNI e se pudessem visualizar seres extraterrestres, supostos extraterrestres, para lhe trazer alguma mensagem. Certamente ninguém iria rejeitar. Certamente ninguém iria desprezar esses que podem e já estão se manifestando aí de forma pipocada aí em alguns lugares, mas quando eles realmente se manifestarem, conforme os filmes de Hollywood já têm preparado o terreno aí, quando realmente eles se manifestarem, e assista o vídeo anterior que você vai ver com mais propriedade como já está sendo preparado nessa direção, né? A ideia de que os alienígenas estão para se manifestar. Mas, na verdade, quando eles se manifestarem, os homens serão todos ouvidos, estarão atentos para entender não só de tecnologia, mas para aprender mais sobre conceitos morais. Porque eles acreditam que se vem lá de outro plano astral, de outra dimensão, de outra galáxia. Se eles vêm até nós, eles são evidentemente superiores a nós. Então nós devemos muito que aprender com eles. E é justamente esta a grande farsa que Satanás está a preparar para a raça do tempo do fim. É por isso que Apocalipse 12, aqui, verso 9, fala: a antiga serpente, aquele que engana todo mundo. Então, todos esses títulos atribuídos aqui nesse verso, diz das classificações de Satanás. Ele é o enganador, ele é o destruidor, ele é o acusador, mas ele é aquele que sabe fisgar o homem, não importa a capacidade intelectual, não importa o poder que possui na terra, se ele não está embasado na Bíblia, ele é vítima, é presa fácil de Satanás. Jesus havia dito, Mateus 24, verso 24, que Satanás, no tempo do fim, estaria preparando atividades que, se possível, até os eleitos seriam, os separados, aqueles que realmente são fiéis, seriam enganados. Mas eles só não são enganados porque eles estão santificados, na verdade. São separados do mundo pelo estudo da palavra de Deus. São João 17, verso 17. Então, estando orientados por Deus, evidentemente eles estarão blindados. Satanás ele há de se manifestar como alienígena, pelo que podemos deduzir, conforme tudo está se armando, e ele trará mensagens para as pessoas aí com respeito de tecnologia e com respeito em assuntos morais. Com respeito em tecnologia, ele, evidentemente, ele há de dizer que nós somos uma divindade. E nós estamos já no pé que nos encontramos de conhecimento de tecnologia, porque nós seguimos o DNA dos seus ancestrais. Alienígenas no passado vieram e colocaram, fecundaram o Homo erectus, né? o homem sapiens, o Homo erectus, e eles fecundaram essa espécie
primitiva de ser humano do passado, e esse ser humano foi, então, a partir dessa fecundação, foi desenvolvendo a mesma inclinação dos alienígenas de outros planetas. Eles vieram aqui, extraíram recursos da Terra, de acordo com o entendimento dos ufólogos, dos espiritualistas em geral, e eles extraíram recursos da Terra, fecundaram a raça humana, e o ser humano então tem demonstrado a sua paternidade, a sua origem de alienígenas. É por isso que ele tem avançado tanto em conhecimento. Ele tem alavancado a sua tecnologia de tal maneira que já está quase falando a mesma linguagem, já está maduro com aqueles que vieram das galáxias, seres de outros planetas, de outros mundos. Então nós já estamos galgando no mesmo patamar, ou indo em direção do patamar deles, por isso que nós estamos em um estado de tecnologia tão avançada. Então eles vão nos dizer e vão nos trazer mais informações a respeito, que é do interesse da raça humana. E em questão de orientações morais, eles alegarão que todo o universo, o cosmo, a divindade cósmica, a visão panteísta, que Deus é tudo, né? Então eles vão dizer que tudo gira um corpo menor em toda a parte do universo, gira em torno de um corpo maior. Os elétrons giram em torno dos átomos. Os átomos giram em torno de outros corpos maiores. O satélite, ou os satélites dos planetas, giram em torno dos planetas. Os planetas giram em torno da estrela do seu sistema. Aqui, o sistema solar, os planetas giram em torno do Sol. A Via Láctea tem a sua estrutura curva, conforme o telescópio Hubble identificou. E tudo isso faz os cientistas pensarem que existe um poder central no universo maior e todos os corpos giram em harmonia em torno desse poder central. Então, eles dizem que tudo surgiu de um centro do universo que, através de uma explosão cósmica, se espalhou a panspermia, que é a semente que veio de do todo, né? Do pan significa tudo, espermia, semente, e a semente da vida espalhou as moléculas pelo universo, e de repente alguns planetas se desenvolveram mais rápido, outros mais atrasados, outros foram fertilizados com vida por alienígenas, e a Terra está dentro desse plano. Então, enfim, eles vão dizer que esse sistema curvo do espaço, de um ser menor circular em torno de um ser maior, assim é a linguagem do universo. Isso significa a harmonia, a sincronização do cosmo e de todas as coisas existentes no universo. E nós, para adentrarmos no programa de harmonia, de sincronização, precisamos dar as mãos, precisamos nos unir. Então, é por isso que eles insistem tanto em falar que venhamos a nos unir. Venhamos deixar as nossas diferenças sexuais de lado, nossas diferenças raciais de lado, e devemos apenas nos unir como seres divinos. Então, eles vão trabalhar nesse aspecto, esses alienígenas, de que nós somos seres divinos e que precisamos nos unir. A tecnologia faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso progresso. E nós temos aí, então, dos filmes de Hollywood, muitas informações já preparando o terreno, fazendo as pessoas acreditarem que eles virão do espaço e irão trazer algumas informações para nós. E eu insisto para você ver o vídeo anterior, que você vai tomar muito esclarecimento dos filmes ali que nós passamos, que falam muito a respeito dessa realidade do cosmo, dos alienígenas, dos extraterrestres, no contato com os seres humanos. Tem um filme que eu não citei, mas aqui é muito propício ser citado. O filme, na verdade, é uma série, e é difícil de você encontrar. Na Netflix tem só o trailer, lá no Google você encontra o trailer também, uma partezinha talvez no YouTube. O nome do filme, O Fim da Infância, que é uma sugestão do fim da inocência. É uma ideia de que no momento em que o ser humano estiver maduro, os alienígenas hão de se manifestar.
E o filme vai mostrando que as pessoas elas vão presenciando mais a presença alienígena, e já não será mais uma novidade, porque eles vão visualizar a nave espacial no céu, pairando sobre o céu da Terra, curas em todos os lugares irão ocorrer, a reclamação dos seres alienígenas para que os homens se unam, para que fiquem em harmonia, para que acabe com a violência, para que acabe com a guerra. Então essas informações sistematicamente são dadas ali nesse filme, até que numa data marcada, num ponto determinado, ele resolve se manifestar. E ele explica ali que ele não se manifesta antes porque ainda as pessoas não estão preparadas para o visualizar. Ainda as pessoas nutrem muito preconceito no coração quanto à sua imagem. Então ele vai dando uma certa expectativa. Que imagem teria ele na sua manifestação? Até que no momento em que marcou o encontro, naquele ponto, pessoas se reuniram para ver a nave espacial abrir as suas portas, e quando isso acontece, não aparece ali o próprio demônio, o próprio Satanás é que se manifesta ali. É um filme que foi criado ali nos Estados Unidos no ano de 1953, mas ele foi regravado, se não me falha a memória, ele foi retocado aí no ano de 2015. Então, é um filme antigo, mas é muito interessante. Eu assisti essa série e ali já está mostrando, na verdade, o que está para acontecer. Teve um outro filme, se não me falha a memória, foi no ano 2002, com Richard Gere. A Última Profecia é o nome desse filme. Então, esse filme já mostra ele recebendo, que é o artista principal ali, recebendo orientações no seu ouvido, na sua mente, e ele começa a prever futuro, saber do que vai acontecer. E, de repente, aquela voz que fala no seu ouvido se revela como sendo alguém que é muito superior a ele. E ele fica todo desconcertado e ele fica cogitando, seria Deus que está falando no meu ouvido? Mas aquela voz não se revela, não lhe dá muitas informações. Até que na sua curiosidade, ele procura um homem que já tem experiência com esse assunto e eles estão caminhando na cidade. Até que de repente ele pergunta para esse homem, seria Deus falando no meu ouvido aqui, dando essas indicações, prevendo esses futuros, essas coisas que acontecem ali conforme foi predito? Porque só Deus conhece o futuro. E aquele homem pegou, ilustrou para Richard Gere, usando a argumentação que é essa. Ele olhou para cima e havia um homem ali no 10º andar de um prédio. Ele apontou para aquele homem e disse, veja, nós estamos aqui embaixo. Aquele homem lá no 10º andar, ele consegue ver quadras de distância de onde nós estamos. Se acontecer um acidente a 10 quadras daqui, evidentemente nós aqui embaixo não veremos. Mas estando ele lá em cima, no 10º andar, ele pode ver aquilo que nós não conseguimos ver. E nem por isso ele é Deus. Né? Aquele homem ou aqueles homens que estão ali no 10º andar, eles simplesmente estão numa posição superior à nossa. Estão numa posição privilegiada e eles conseguem ver coisas que estão fora do nosso alcance. Então, são criaturas externas que estão querendo se comunicar conosco. Aí ele foi um pouco mais além, Richard Gere. Ele perguntou para ele, mas por que então ele já não vem, já se esclarece de uma forma mais aberta e de forma mais com mais informações? Por que não torna todos os assuntos esclarecidos? Fica apenas dando alguns pontos, algumas indicações para nós. Aí ele pegou e ilustrou, o instrutor falou assim, veja, você é superior a uma barata. E nem por isso você fica aí se inclinando e tentando explicar para a barata toda a realidade da vida da barata. Você não faz caso daquela barata porque é um ser insignificante. Então, ele ilustrou que o homem não recebe mais informações porque é um ser insignificante, na verdade, em relação a esses que estão num plano superior. E o filme, então, conduz a ideia de que Deus, na verdade, é aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia fala, na verdade,
conto da carochinha. São mitos, são ficção, e de repente Ezequiel, lá no capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele viu as rodas com o ruído, né, de cascata, com um brilho reluzente, com todo aquele estrondo e aqueles seres especiais ali, reluzentes. E naquela visão que Ezequiel teve, os ufólogos dizem que se trata de uma manifestação alienígena diante dos olhos do profeta. Mas ele descreveu como se fosse uma visão de Deus, porque os homens do tempo bíblico, eles desconheciam tecnologia. E assim Moisés, também quando o povo de Israel com Moisés viu o Monte Sinai fumegar, tremer, e aquele estrondo de clangor de trombeta ali, e todo aquele trovão, relâmpago, ali foi, de acordo com os ufólogos, uma manifestação alienígena que para Moisés e o povo de Israel, aquilo era uma manifestação de Deus. E eles tinham tecnologia avançadíssima para aquela época. E eles apenas cuidaram com as informações morais, as lições de viver na Terra, como desenvolver, como progredir na Terra, e Deus para eles não passa dessas manifestações alienígenas. Mas acontece que agora, de acordo com a perspectiva deles, como o nome do filme, O Fim da Infância, nós já estamos preparados com tantas informações de Hollywood, com tantas informações da mídia em geral, nós estamos preparados para receber ou para recepcionar alienígenas. E eles estão aí para se manifestar no tempo do fim. E eles vão, desta maneira, fazer uma contrafação do retorno de Cristo. Evidentemente, Satanás não poderá imitar a volta de Jesus conforme a Bíblia descreve. Nós já explicamos sobre esse assunto em encontros passados, e aí para frente, não no próximo, mas no outro encontro aí, nós vamos falar como será a volta de Jesus. Vamos reforçar esse tema, e não tem nada a ver de Jesus vir do céu, colocar os pés na terra, conforme os cristãos estão pensando que será, conforme os judeus estão aguardando que seja, conforme os budistas, os muçulmanos, os hindus, os shintoístas, os taoístas e todas as religiões do Extremo Oriente, do Oriente Médio, da África, da Europa e da América, todos eles aguardam Cristo, a sua maioria, que vai colocar os pés na terra, vai andar entre os homens, vai instruir os homens, enfim. A Bíblia diz que o Cristo verdadeiro não fará nada disso. Ele não colocará os pés na terra. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Nós, os que estão preparados, eles serão, os preparados que não passarem pela morte, serão transformados no piscar de olhos, de corpos corruptíveis a corpos incorruptíveis. E aqueles que estão preparados, dormindo, conforme Deus descreve, estão mortos, mas estão dormindo no pó da terra. Esses vão ouvir o chamado de Cristo, que estará nas nuvens do céu, e eles sairão do túmulo com corpos ressurretos. E tanto os que estavam vivos como os que foram ressuscitados, ambos irão ascender para se encontrar com Cristo nas nuvens do céu e serão levados para o céu. E nós vamos espezinhar mais esse assunto aí para frente, embora já temos falado aí posteriormente. Mas as religiões que se desviaram da palavra de Deus, mesmo sendo cristãs, estão aguardando um Cristo que vai andar sobre a terra. Satanás está esfregando as mãos, está dando gargalhada de orelha a orelha, porque ele sabe que essas pessoas irão estar preparadas quando ele se manifestar como alienígena para ouvir as suas instruções, para se submeterem aos seus valores morais. E ele vai defender causas da Bíblia, causas do Alcorão, vai se identificar com livros sagrados ali do Extremo Oriente, das religiões pagãs, ele vai se identificar com todos os povos. E ali ele vai trazer, então, a mensagem que todos esperam ouvir. Mas ele vai se posicionar contra a palavra de Deus, de múltiplas formas. Mas as pessoas que não estudam, as pessoas que não priorizam a palavra de Deus, conforme lá em São João 17:17, volto a dizer, os que se separam para Deus são aqueles que se santificam na verdade. E a tua palavra, a Bíblia, é a verdade.
Então, esses que se separam para Deus estão blindados, estão protegidos na Bíblia. Satanás não irá enganar essas pessoas, porque a Bíblia diz que não será assim a vinda de Cristo. Mas os que rejeitam a palavra de Deus estarão aí propensas, estarão ali toda entregue para as orientações desses seres que virão do céu. Virão com bolas reluzentes, né? com OVNIs, né? Como se fossem extraterrestres, anjos, os anjos caídos, demônios, eles sabem imitar perfeitamente aqueles que já pereceram, aqueles que já morreram. Então, eles personificarão pessoas mortas. Eles irão pronunciar as palavras, as mesmas palavras que elas proferiam, com o mesmo timbre de voz, com os mesmos costumes, os mesmos trejeitos, e as pessoas serão enganadas por esses demônios que irão personificar aqueles que já morreram. Porque Jesus falou que haverá ressurreição na sua vinda. Então Satanás usará os demônios que virão através de supostas naves espaciais, mas são os seus corpos reluzentes que irão se materializar diante das pessoas, e eles vão explicar que eles foram levados para outros planos espirituais depois que morreram, e agora, conforme o Cristo no passado havia prometido, eles estão cumprindo. Eles trarão muitas orientações. Se hoje um católico vê uma imagem numa folha, vê uma imagem numa vidraça e impressiona qualquer imagem diferente numa nuvem ali, eles acreditam que é Nossa Senhora, que é o Cristo, que Deus está trazendo mensagem para eles, e eles caem de joelho aos prantos e choram, e enfim, e fazem procissões, sangram os joelhos e rezam terço. Então, se isso faz com que eles acreditam, e por outro lado, os pentecostais, os evangélicos, quando entram em contato com cura, milagres, para eles, Deus é aquele que cura, é aquele que faz milagre, é aquele que restaura. E Satanás é aquele que destrói, que traz doenças, que traz problemas, e eles não olham nas orientações da Bíblia que Satanás, ele engana. Olha, por exemplo, entre tantos textos, nós já trabalhamos muito sobre isso, Mateus 7, dos versos 21 ao 29. Aqueles que vão se perder, que não são católicos, mas são evangélicos, ali é uma descrição dos evangélicos e dos neopentecostais do tempo do fim. E nós já explicamos por que tudo é um indício ali das atitudes, da realidade dos pentecostais, dos evangélicos em geral. Então, Jesus dirá para esses, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eles vão ficar desconcertados, eles vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos, não expelimos demônios, nós não fizemos muitos milagres. E Jesus falará essas palavras e eles ficarão desconcertados. Enfim, as pessoas se inclinam em seguir o coração. Volto a dizer, né? Com base naquele dizer popular, nem tudo que reluz é ouro. Ou tem um outro dito popular que fala, por fora, bela viola, por dentro, um saco de vento. Então, as pessoas que, ao invés de atentar para esses ditados simples, conhecidos aí do populacho, que a Bíblia está querendo alertar, olha, cuidado com as aparências, cuidado com os fenômenos, não se deixe levar por milagres. Por mais que a Bíblia fale isso, as pessoas elas se entregam quando entram em contato com o fenômeno, com milagres, e se é algo que eles pensam que é algo, uma boa coisa, uma cura, uma revelação ali que ajuda as pessoas, eles acham que a origem é de Deus. Então, eles não têm esse critério seletivo, com base na Bíblia, de diferenciar uma coisa da outra. Então, eles diferenciam apenas nessa inocência. Aconteceu uma coisa que parece boa, é de Deus. Aconteceu uma coisa declaradamente ruim, é de Satanás. Então Satanás fará a festa. E esses anjos irão personificar pessoas que morreram, e o próprio Satanás se virá como Cristo. O Cristo não dos cristãos necessariamente, mas o Cristo de toda a humanidade. O Cristo que vai se identificar com todas as religiões. E aí então ele vai levar os seus para que acreditem nas suas argumentações. Fará as pessoas acreditarem que eles
são, na verdade, uma divindade. Lá no passado, com Eva, quando Satanás, através de uma serpente, disse que ela seria como Deus, a ideia é fazer Eva entender que ela poderia, assim como Deus, escolher o certo e o errado. Ela teria a capacidade de fazer essa escolha, de tomar decisões nesse sentido. E Satanás, então, em fazer o homem no tempo do fim pensar que é Deus, que ele está avançando em progresso, em evolução, a rumo à divindade, é fazer com que o homem acredite mais e mais que ele é o senhor do seu destino. Ele define, e é isso justamente que tem acontecido. As pessoas se direcionando cada vez mais nos encantos de Satanás, elas estão caindo no engodo dele. E estão defendendo a causa de que elas defendem o que é certo, o que é errado. É tudo relativo. O que é certo para você é errado para mim. E o que é certo para mim é errado para você. Então, não existe uma verdade absoluta. Cada um vive a sua verdade, vive como quiser, e assim essa relatividade é que Satanás tem pregado aí, e ele tirou ali da ideia de que Deus é que decide o que é certo e o que é errado. E quando o homem coloca a situação desta maneira, está se colocando como Deus. Deus não é mais aquele da Bíblia que tem mensagens para nos orientar, porque nós nos desprendemos de Deus e aí nós definimos a nossa verdade. O fato é que nós temos aí, Satanás usa os homens, ele tem os seus agentes, não só através de artistas ou de líderes que estão aí na mídia trazendo notícias e nas diversas áreas de informação para o mundo, ele tem seus agentes também no sentido da ciência, da tecnologia. Quando os Estados Unidos, que nós já temos falado muito, essa nação que é descrita ali no capítulo 13 do Apocalipse, que ajuda o papado, os Estados Unidos é descrito como a segunda besta. A partir do verso 11 de Apocalipse 13, ali a descrição é dos Estados Unidos, nós já explicamos isso em encontros passados. E dos versos 1 ao verso 10 do Apocalipse 13, fala do papado. Então, ali temos duas bestas, papado primeiro e Estados Unidos segundo. Dois poderes de destaque no mundo todo no tempo do fim. Então, quando os Estados Unidos, que é a segunda besta, assumir a marca, o sinal do papado, que é o domingo, os Estados Unidos imediatamente vai perder aos olhos de Deus qualquer benefício como nação. Porque Deus, na sua misericórdia, por mais que as nações sejam pecadoras, Deus está assistindo, está auxiliando. Não estou falando a nível de indivíduos, mas a nível de nação. Então Deus tem abençoado os povos nas suas nações de uma forma ou de outra, como abençoou ali, como ajudou as nações crescerem ali no passado, né? Ajudou, por exemplo, a Pérsia sobre a Babilônia. Primeiro ajudou a Babilônia, depois ajudou a Pérsia, depois a Grécia, depois o Império Romano. A descrição ali do livro de Daniel é que a mão de Deus estava ali acompanhando o levantar dessas nações. Até Pilatos ali, quando falou para Jesus, você não sabe que eu tenho o poder de te crucificar ou te soltar? Jesus olhou para Pilatos e disse, nenhum poder você teria se do alto não lhe fosse dado. Então Deus levanta autoridades e abençoa aquela nação de uma forma ou de outra, por mais que para nós pareça algo chocante, porque existem nações muito pecaminosas, mas o Espírito Santo trabalha aí ainda procurando resgatar as pessoas a esse nível. Assim como aconteceu com Israel, Israel era uma nação abençoada, mas quando negou Jesus, nós já explicamos isso, já provamos isso, vários encontros usamos para esclarecer esse fato. Depois que negou Jesus, Jesus foi crucificado, ressuscitou, foi para o céu, e ainda permitiu que os seus discípulos continuassem a pregar para os judeus ali. Depois de um certo tempo, diz a Bíblia, diz a profecia, o Espírito Santo se retirou de Israel como nação. Então ela foi amaldiçoada como nação. É por isso que o histórico do povo de Israel tem sido um histórico de desastres. Apesar de serem povos ricos aí, onde quer que eles vão, porque Jesus prometeu ali, né?
foi prometido na Bíblia, lá, o segundo mandamento do Decálogo fala, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, tanto o povo de Israel como o povo árabe, que são financeiramente indivíduos, financeiramente prósperos, abençoados, então eles são irmãos entre si, os árabes e o povo judeu, e são descendentes de Abraão. Então, o segundo mandamento fala, e faço misericórdia até 1000 gerações. Então, essa prosperidade que hoje ainda esses dois povos gozam, é porque Deus está cumprindo a sua promessa de fazer misericórdia até 1000 gerações. Enfim, voltando ao caso de Deus amaldiçoar uma nação que se rebela e sela sua sorte contra Deus. Israel fez isso e Deus abandonou Israel na sua própria sorte. E nós vemos também, então, os Estados Unidos, ao decretarem o domingo, em homenagem ao papado, agora no tempo do fim, imediatamente a nação cairá na maldição de Deus. E Satanás tomará conta da nação. Acontece que Satanás, ele tem ódio, e o seu ódio é contra o povo de Deus. Apocalipse capítulo 16, dos versos 13 em diante, você vai ver a guerra do Armagedon. O exército de Satanás é contra o povo de Deus. Então, ele está criando toda essa situação, armando todo esse palco, criando todo esse movimento ao redor do mundo, para no final cair em cima do povo de Deus, para erradicar o povo de Deus da terra. Então, tendo Deus tirado a sua bênção da nação norte-americana, porque aceitam o decreto dominical ali, coloca a observância obrigatória do domingo no seu território. Então, após isso, Satanás tomando conta, com a pressa que ele tem de destruir o povo de Deus, ele vai tomar uma atitude de ruir a nação. Economicamente, a natureza, catástrofes naturais e muitos desastres vão acontecer nos Estados Unidos. E por que Satanás faria isso? Volto a repetir, justamente para que o povo de Deus seja oprimido. E você pergunta, mas como que funciona isso? O povo americano, ele é muito, pelo menos superficialmente, é um povo cristão. E sempre quando eles sofrem alguma coisa, eles recorrem a Deus. E quanto mais eles passam alguma dificuldade, eles buscam a Deus para que Deus os abençoe. É uma atitude comum dos americanos. E todos conhecem isso. Então, quando aceitarem o decreto dominical e ficarem só entre eles, Satanás trará ruínas na nação, economicamente, e flagelos naturais. Então, não sabemos o nível de flagelo que os Estados Unidos vai sofrer quando em breve, eles abraçarem a causa do Papa, a guarda do domingo ali. E vai ser a nação que vai destacar esse emblema aí a nível global. Então, Satanás vai trazer ruínas e o povo vai começar, os americanos, eles vão se sentir pressionados, como se fosse responsabilidade deles levar para o mundo todo, encarregados de levar o mundo todo a guardar o domingo, para que o mundo se una, para que Deus abençoe não somente a nação. É como se Deus estivesse ali cobrando da nação norte-americana, que é a nação mais poderosa politicamente ao redor do mundo, mais poderosa belicamente, economicamente e mais poderosa religiosamente também. Então, como nação, podemos dizer assim. Então, os americanos vão se sentir na responsabilidade. De alguma forma, Satanás vai fazer eles pensarem assim, que são eles os responsáveis, encarregados de fazer com que o mundo guarde o domingo. Que essa guarda do domingo não fique só com eles. É aí que entra o que nós lemos aqui em Apocalipse 13, versos 16 e 17. Os Estados Unidos fará no mundo todo assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a todo homem, todo habitante dos 4 pontos da terra, essa nação fará com que o mundo, que é os Estados Unidos, o mundo guarde o domingo. E a marca aqui é a marca da besta, é o sinal da besta. E ele fará, os Estados Unidos, que o mundo guarde o domingo. Então, Satanás tem criado essas situações aí, e
Ele tem usado os seus agentes mais íntimos, Satanás tem os seus satanistas, aqueles que estão no topo aí da nova ordem mundial, eles criaram, por exemplo, antenas HARP. Pesquise ali no Google, HARP, H-A-A-R-P, HARP. Então parece que existe essas antenas ali no Canadá, parece que existe na Rússia. E o que são essas antenas? Elas emitem ondas sonoras que provocam um desequilíbrio na atmosfera. E nesse desequilíbrio, a atmosfera cria transtornos de tornados, de tufões, de tempestades, e há casos até registrados de terremotos, que essas ondas magnéticas que essas antenas lançam para o ar, que provocam esses distúrbios atmosféricos, pode até ocasionar terremotos. Isso é comprovado aí através de vários documentários. Então Satanás tem usado esses homens especiais para ajudar a sua causa. Da parte de Satanás, você sabe, ele tem poder sobre a natureza. Ele estudou no laboratório químico da natureza, a parte física, e você encontra uma prova disso no livro de Jó, no capítulo 1, no capítulo 2. Para a família de Jó, ele mandou ventos, mandou um fogo, e, enfim, ele criou um transtorno na natureza pelo seu poder. Então ele consegue mexer na natureza. E hoje nós estamos vivenciando aqui, nós estamos aqui no começo do mês de maio, acho que hoje é o dia 9 de maio de 2024. E desde o dia 7 de maio, se não me falha a memória, começou uma inundação tão grande, inusitada, que nunca aconteceu lá no Rio Grande do Sul. A capital do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, foi totalmente inundada, e várias cidades ficou que nem o caso de Nova Orleans, lá nos Estados Unidos, do furacão Katrina, mas só que ali foi só a cidade de Nova Orleans. Aqui no Rio Grande do Sul foi mais devastador, porque várias cidades ficaram debaixo da água, e existe, no momento, que hoje é dia 9, desde o dia 7 está acontecendo os resgates ali. Então muitas pessoas já morreram, estão desaparecidas, mas o que chama atenção, essas inundações. Lá em Manaus, no mesmo tempo, também uma cidade foi devastada ali por um tufão e por uma enchente muito grande. Em Minas Gerais acontece, em Santa Catarina, em várias partes do Brasil e do mundo, desmoronamento, deslizamento de terra, erupções vulcânicas, terremotos, tornados. Por incrível que pareça, justamente quando foi ter o encontro do COP23 no ano passado ali em Dubai, que é uma cidade que, na verdade, Dubai é no deserto. Ali não tem perspectiva de chuva. É raro a queda a precipitação de chuva ali. Mas aquilo caiu tanta chuva, bem no momento em que eles estavam fazendo um encontro para o acordo, o pessoal da ONU, o encontro para o acordo climático, para que os homens guardem o domingo. Sempre o assunto da COP é sobre a guarda do domingo, para que os homens guardem o meio ambiente, e em pauta está a guarda do domingo. Então, bem nessa ocasião do Tratado sobre o Clima, ali Dubai sofreu uma tempestade que inundou toda a cidade. E Dubai é tida como a capital modelo, a capital do futuro. E, de repente, os homens estão vivendo essas catástrofes, e tanto da parte do HARP, como da parte do poder de demônios, a natureza está sendo chacoalhada. Isso vai acontecer mais quando os Estados Unidos assumir a lei dominical no seu território. Ali vai sofrer muitos transtornos, e o resto do mundo também, e o mundo será impelido a guardar o domingo, a darem as mãos para que Deus possa fazer cessar esses transtornos. Então nós estamos vendo se encaminhar para este lado. E eles já estão projetando nos céus. Também Satanás tem agentes que criaram ali na área da NASA o projeto Blue Beam. Pesquise no Google o que é o projeto Blue Beam. São imagens holográficas vindas de satélites, e num campo muito amplo do céu, numa parte muito visualizada do continente. Até continentes podem visualizar a imagem que eles projetam lá do céu através de satélites. Mas que imagens são essas?
imagens holográficas. Na verdade, são imagens de... Eles estão trabalhando para... Hoje, eles só fazem testes, fazem só experimentos. E ao redor do mundo todo, as pessoas, em várias partes do mundo, elas escutam sons que elas não sabem o que significa aquele som, de onde veio, e elas ficam desconcertadas. Pesquise ali, sons estranhos vindos do céu. E você vai ver vários históricos ao redor do mundo de pessoas que estão escutando sons vindo ali do cosmo, ali do céu, e eles não sabem o que são esses sons. Sons de trombetas, som de música e vários tipos de som. E algumas imagens que eles também não sabem a origem daquela imagem. Algumas pessoas vendo algumas imagens de santos, de anjos ou de naves, de OVNIs ali, elas ficam achando que é o fim do mundo. Algumas choram, outras riem, outras gritam. Está se preparando para que no momento certo todo o céu seja coberto com imagens holográficas. E eles estão preparando para mostrar que tipo de imagem. Quem sabe na Europa e no continente americano, a imagem de Virgem Maria e a imagem de Cristo. Porque os católicos e muitos evangélicos hoje já estão acreditando em Maria. Não é só católicos, não. Como sendo a mãe de Deus. E Jesus, que é o Cristo, né, da religião do cristianismo. Mas lá para o Oriente, para o Extremo Oriente, vai aparecer a imagem de Maomé, ou a imagem de Alá, a imagem de Krishna, a imagem de Buda, a imagem de Zoroastro, enfim. Eles querem pegar o céu do mundo todo através do projeto científico Blue Beam e vão fazer com que as pessoas acreditem que eles estão aí se manifestando diante dos nossos olhos. Jesus havia dito que todo o céu viria. Então Satanás tem usado essa mão científica humana, aqueles que lhe servem de forma mais direta, para lhe preparar o terreno, para lhe ajudar no engano. Então ele virá de uma certa forma, no aspecto espiritual, fazendo curas, proferindo mensagens e também com o lado sensacional do fenômeno, mas também com esse espetáculo cinematográfico ao redor do mundo de imagem desses seres. Eu não sei quanto tempo nós temos aqui, eu vou tentar ler sobre Ashera, que é a deusa, que era a rainha lá dos povos, que o povo de Israel até venerava quando se apostatava. Então, os arqueólogos encontraram os dizeres sobre a rainha dos céus, que era venerada pelos povos pagãos, e os arqueólogos, então, têm um escrito deles que diz assim: grande é Ashera, que chega ao templo de El, que é o deus solar, que está no céu. El e Ashera são os pais de Baal. Então ela chega com sua roupa brilhante. Todos os deuses e todos os reis estão reunidos, esperando que Ashera entre. Quem estiver com fome, que coma. Quem estiver com sede, que beba. E todos bebem do vinho da taça que Ashera lhes dá. E ela seduz a todos os presentes com a sua beleza. Enfim, era a deusa, a rainha dos céus, que os pagãos adoravam no passado. Mas se você pesquisar no Google, se o tempo terminar aqui, o principal nós já passamos, ok? Talvez eu não vou poder me despedir como no encontro aí passado, porque o nosso celular ele interrompe aqui, mas que fique você meditando desde já, isso que nós já temos passado de informação para que você se prepare para os enganos de Satanás para o tempo do fim. Mas vamos procurar ver, ocupar o nosso tempo, ver se dá tempo, ver se conseguimos falar aqui. Agora, se você pesquisar lá no Google, relatos da aparição de Maria na Cova da Íria, em 1917. Então, no Google, você procura esse relatos da aparição de Maria na Cova da Íria, lá em Portugal, né? Em 1917. Então, está escrito assim: no dia do evento, cerca de 70 mil pessoas estavam presentes em um campo próximo à Cova da Íria. Após uma chuva torrencial, as nuvens se dissiparam e o sol apareceu como um disco opaco no céu. Então, de repente, o sol começou a dançar, mudando de cor e parecendo cair em direção à terra. Então, no dia 13 de maio de 1917, Lúcia, Francisco e Jacinta, 3 pastorinhos ali, estavam ali na Cova da Íria, em Portugal, de manhãzinha para a sua atividade de pastores,
e apareceu uma imagem translúcida, se apresentou como sendo a mãe de Cristo no dia 13 de maio de 1917. Depois teve outras aparições, e uma dessas aparições, 70 mil pessoas viram o sol rodopiar, havia chovido, e de acordo com a ordem de Maria, eles abaixaram o guarda-chuva, a grama que estava ensopada, de repente o sol rodopiou, em fração de segundo, todos estavam secos, a grama havia se secado e eles se maravilharam diante daquela cena. Aquilo aconteceu então naqueles primórdios do século XX. Mas procure ali no YouTube, escreva lá no YouTube, Nossa Senhora no Céu da Índia. É um caso mais recente. É um documentário impressionante. Nossa Senhora no Céu da Índia. Então foi uma reprise do que aconteceu naquela primeira parte do século XX. O que significa? De alguma forma, Satanás está querendo restaurar a ideia da Rainha dos Céus, tão condenada por Deus no Velho Testamento, que o povo de Israel venerava quando se apostatava. Então, Satanás, possivelmente, poderá fazer com que as pessoas visualizem aquela que é dita como sendo a mãe de Deus, a Rainha do Céu, a estrela do mar. E ela pode se projetar e aparecer diante dos povos em um dado momento. Outra ocasião aparece a imagem de Cristo, enquanto lá no Oriente, no Extremo Oriente, na África, aparecem outros deuses e todos eles, na verdade, apoiando o que o outro diz, o ensino do outro, e assim Satanás vai fisgar a humanidade, que está despreparada, uma humanidade que não sabe a diferença da mão direita com a mão esquerda. E ele vai usar então a tecnologia, porque o homem ele vai dar atenção quando se manifestar desta forma. Dizem por aí que a nova religião não virá do Oriente Médio, virá do Vale do Silício, ali na Califórnia, onde a tecnologia é ampliada, né? É desenvolvida aí, tudo que é assunto de tecnologia, de uma forma especial, sai ali do Vale do Silício e entra no mercado para as pessoas. E dizem que a nova religião virá dali. Então tudo se inclina para o assunto da tecnologia. E OVNIs vem a calhar, a manifestação de espíritos vem a calhar, e as pessoas estarão prontas para ouvir tudo o que eles têm a dizer. O fato é que eles virão, além de convencer que o homem é Deus, que o homem pode escolher o seu próprio caminho, e fazer com que o homem guarde o domingo, se una debaixo desta bandeira, a guarda do domingo, em quebra aos mandamentos de Deus. Além disso, ele virá pessoalmente, Satanás com seus anjos, determinado para fazer com que o povo de Deus seja eliminado. O nosso tempo, evidentemente, não dá para explicar isso. Nós vamos explicar isso no próximo encontro. Então não perca. Você vai ver que tudo que ele tem feito, esse teatro que ele está preparando, é para atacar o povo de Deus. E isso nós vamos esclarecer no próximo encontro. Fique conosco, pense nisso e até o próximo encontro, se Deus quiser.